Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aí comentários do canal Auriverde, já deixando os créditos ao canal do Auriverde na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para a notícia. Fala, João Victor Teófilo. Os deputados Maria Elvira Salazar e Darrell Issa, do Partido Republicano dos Estados Unidos, apresentaram na terça-feira um projeto de lei para proteger a liberdade de expressão dos norte-americanos no exterior. A proposta tem o objetivo de penalizar atos de censura promovidos por autoridades de outros países a norte-americanos. Essa informação da Revista Oeste, inclusive, diz que, como punição, os censores seriam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Se já estiverem no país, correm o risco de deportação. Ao justificar a proposta, os deputados afirmaram que os ataques à liberdade de expressão violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Ao tornar pública a proposta, Maria Elvira Salazar citou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, como um dos responsáveis por promover a censura em outros países. Esse documento aí na tela diz o seguinte, abre aspas, o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos norte-americanos como Elon Musk. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os executores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, Estados Unidos. Fecha aspas. Na mesma linha, Darrell Issa mencionou a censura imposta aos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Todos somos conscientes do abuso de poder por parte da Corte Suprema no Brasil que visa a Elon Musk e bloqueia o acesso ao X, uma empresa norte-americana de propriedade privada. Mas os direitos de liberdade de expressão dos norte-americanos também estão sendo atacados em todo o mundo e muitas nações onde não poderíamos esperar. Fecha aspas. Silvio, eu tive a honra de conhecer a Maria Elvira Salazar. Estivemos juntos na posse pro segundo mandato do Bukele em São Salvador. Estivemos ali juntos e quando eu fui cumprimentar a Maria Elvira Salazar, eu agradeci, né, porque de uma forma, mesmo que indireta, ela estava nos ajudando naquele momento. Agora tem essa, né, outra decisão, esse outro posicionamento da Maria Elvira Salazar. E a resposta dela, Silvio, de uma humildade incrível, ela disse, é só o meu papel, é isso que eu preciso defender a liberdade. E acho que agora atingiu um alvo em cheio ao citar o ministro Alexandre de Moraes como exemplo, né, Silvio? Sem dúvida, Pitoli, não a conheço, mas pessoalmente, né? Mas o que a gente acompanha parece se tratar de uma deputada muito aguerrida, né? Uma deputada muito corajosa. E, Pitoli, temos um ponto aqui, e até comentei isso em alguns programas que participei ontem. Nos Estados Unidos, liberdade é algo absolutamente inegociável, a primeira emenda da Constituição americana. Lá, quando se trata de direitos fundamentais, de liberdade de expressão, liberdade de credo, de religião, liberdade. Isso é tão caro, mas tão caro a eles, que eles pouco importa se trata de democratas ou republicanos, direita ou esquerda no Brasil. O Brasil é uma sopa de letrinhas, 29 partidos políticos constituídos, mas vamos lá, né? Vamos lá, lá a liberdade é coisa cara. E a que ponto chegamos que um ministro da Suprema Corte brasileira é citado, é visto desta forma na nação mais poderosa do planeta, na nação mais importante do nosso continente em vários aspectos, e que representa a liberdade. O Brasil, que diz ainda ser uma democracia constitucional, tem hoje uma figura que, se um projeto como esse avança nos Estados Unidos, poderia ser deportado, poderia ser impedido de entrar no país. É algo absurdo, é inimaginável uma situação como essa
há 5 anos atrás. Por que 5? Estou remetendo aqui ao inquérito que fez aniversário, 4781, inquérito matriz, que é quando isso de fato se sacramentou, quando o Tribunal Superior Eleitoral, por consequência, porque o Alexandre de Moraes presidiu a Corte Eleitoral, mas quando o Supremo Tribunal Federal decide assumir o seu ativismo político de forma muito explícita. E aí a política entrou e nunca mais saiu. E se tornou uma ferramenta de perseguição, um inquérito como esse, que deu origem a outros, tentaculares, como eu digo, porque eles se comunicam secretamente, ninguém sabe, ninguém entende o que é que acontece ali. Depois a Folha de São Paulo revelou, nessas trocas de mensagens, que havia um grupo trabalhando para o ministro Alexandre de Moraes, com juízes auxiliares e perito, com a presença de policiais ou intercâmbio de informações. A Corregedoria da Polícia de São Paulo, do Estado de São Paulo, fiquei sabendo isso ontem, inclusive abriu um procedimento para apurar se houve facilitação de informações repassadas a esses auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. O que é isso? O que nós estamos vivendo? Não é só mais a independência dos tribunais, o STF e o TSE não poderiam se comunicar, são sem ofício. Não é só a mistura dos tribunais, ou o rito, como disse a Folha de São Paulo. Não é nada disso. Nós estamos vendo algo absolutamente ilegal, arbitrário, que perseguiu pessoas, políticos, influenciadores, jornalistas, veículos de comunicação. Podemos citar a Revista Oeste, por exemplo. Use a criatividade. Se não encontrar nada, use a criatividade. Ache lá alguma coisa. E depois, veículos perderam a monetização, como a própria Auriverde sofreu essa perseguição. Então, isso não é inerente, isso não é comum numa democracia constitucional, e os Estados Unidos se assustaram com esse tipo de coisa acontecendo aqui, no nosso continente, num país como o Brasil, que até outro dia eles consideravam uma democracia plena, com direitos fundamentais absolutamente estabelecidos. Temos cidadãos americanos que, por exemplo, não podem, de repente, utilizar o Twitter no Brasil. E aí eles se preocupam. E teve a declaração da Casa Branca, que foi feita pela porta-voz, né? Eu vou pegar o nome dela aqui, eu até anotei, Vitória, porque é um nome difícil. Karine Jean-Pierre. Ela é a porta-voz do governo dos Estados Unidos. E ela foi questionada por uma jornalista da TV Globo, de nome também que eu não guardei, Raquel Krahenbuhl, correspondente em Washington da Globo. Perguntou, e ela respondeu: acho que quando se trata de redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes. É uma forma de liberdade de expressão, é claro. Moraes da plataforma aqui no país. Ou seja, a gente já tem aí o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, diz que pode ser apenas uma instabilidade, e a Anatel dizendo que está acompanhando essa situação, porque até o momento não houve mudança na decisão do ministro. E o pessoal aqui usando bastante, viu, Pitoli? Muita gente já voltou a usar, ainda é um dos assuntos mais comentados aqui na plataforma, e o ministro Alexandre de Moraes também voltou para os assuntos mais comentados. Silvio, tá estranho isso, hein? Instabilidade. Eu conversei com um amigo que tem um provedor numa grande cidade, uma grande capital, há pouco. Ele me disse: Pitoli, não tem nenhuma ordem para restabelecer o acesso ao X. E talvez por isso a dificuldade de acesso em navegadores. Agora, instabilidade, Silvio, tá estranho isso, hein? Instabilidade é o que acontece na Praça dos Três Poderes há um bom tempo, né, Pitoli? Sobretudo no Palácio da Justiça, no Supremo Tribunal Federal, né? O Palácio da Justiça muitas vezes é confundido com o Ministério da Justiça, que é contíguo ali ao Palácio do Planalto. Instabilidade é o que acontece lá. E quem são os agentes da instabilidade? Instabilidade jurídica, instabilidade constitucional no Brasil? Infelizmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui cabe a pergunta mais uma vez: será que são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal? Antigamente eram tratados como 11 ilhas, porque eram independentes. Agora aparentemente não, há um espírito de corpo muito forte. Será que ninguém ali está preocupado com a instituição Supremo Tribunal Federal? Com o que estão fazendo com essa instituição tão importante para o Brasil? Ninguém defende fechar o Supremo Tribunal Federal de forma alguma. Deve permanecer intacto, a Praça dos Três Poderes intacta, nossa Constituição respeitada, a República como foi constituída.
podemos mudar o mandatário do Executivo e quem tem mandato no Congresso. Mas, de novo, será que ninguém está preocupado com o que estão fazendo com o Supremo Tribunal Federal? Com esses inquéritos, o que eles produziram? Nós estamos na vitrine, e na pior vitrine possível nos Estados Unidos neste momento. Não falam nem da Times Square, não, onde vira e mexe aparece lá um outdoor. Não, estou me referindo aos jornais americanos. Washington Post, New York Times, revistas que nem de longe podem ser consideradas conservadoras e de direita. Não é o Wall Street Journal, não. Mas nós estamos nessas publicações nos Estados Unidos. Deputados, como você acabou de trazer a informação, pensando em aprovar um projeto de lei para defender o Brasil, lá nos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca dizendo, nós estamos preocupados. Então, é um absurdo, a gente tem que tomar cuidado, e aliás esse autocuidado que nós temos, eu muitas vezes me autocensuro, eu penso nos adjetivos que eu vou empregar, olha isso é uma democracia relativa, como diz o Lula, né? Isso aqui é Brazuela, olha, isso aqui não é mais um país como era há 5 anos atrás. Silvio, eu vou pedir intervalo para o rádio, porque eu vou veicular um vídeo agora, que eu não vou veicular para a concessão pública para a rádio, eu vou veicular só no YouTube. É um vídeo que está sendo bastante comentado, do Padre Kelmon, depois de um vídeo do Gustavo Gayer, uma campanha que ganha força nas redes sociais. Pingô, pausa no rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Edson, aperta o play, por gentileza. Minha gente, o maior inimigo hoje do Brasil não é só o 13, não é só o PT. Nós temos um grande inimigo e que nós precisamos combatê-lo nestas eleições municipais. Este inimigo leva o número de 55, é o PSD, o Partido do Kassab. E por que o Padre Kelmon está dizendo isso? Porque o PSD tem um número grande de senadores que estão indecisos. No momento como esse, estes homens ainda estão indecisos. Logo, nós precisamos fazer uma grande faxina no país inteiro. Eu convoco todos vocês eleitores, todos vocês brasileiros, de todos os estados do Brasil, a fazer uma grande faxina. Não votem em candidatos a vereador e prefeito com o número 55. Diga não aos 55. Vamos rechaçar o PSD do Kassab, que está impedindo com que o processo de impeachment vá adiante. Porque estão indecisos, não se definem, não se decidem, não estão olhando e ouvindo o povo, mas estão protegendo a ditadura. Logo, você brasileiro precisa dar uma resposta nestas eleições. Não votem em candidatos do PSD. Não votem em candidatos do 55. Nenhum vereador, nenhum candidato a prefeito, 55, vocês rechaçem, por favor, pelo bem do Brasil. Eu vou ler aqui a lista de senadores do PSD por estado que estão indecisos no momento em que o Brasil precisa de cada um deles. Ângelo Coronel, Bahia. Bené Camacho, Maranhão. Daniela Ribeiro, Paraíba. Irajá Abreu, Tocantins. Jussara Lima, Piauí. Mara Gabrilli, São Paulo. Margarete Buzetti, Mato Grosso. Rodrigo Pacheco, o próprio, Minas Gerais. Zenaide Maia, Rio Grande do Norte. Sérgio Petecão, Acre. Vejam, uma lista com 10 senadores que não estão ouvindo a voz do povo, mas que estão presos aos interesses da ditadura. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você, eleitor, e vamos dizer não aos 55 nestas eleições municipais.
Silvio, eu tomei cuidado de não colocar no rádio por conta da concessão, enfim, e a gente está tratando de algo sensível nesse momento, mas nas redes sociais podemos. Silvio, começa também uma campanha bastante forte na internet, já recebi aqui em alguns grupos, justamente uma pressão sobre Rodrigo Pacheco, que é do partido do Kassab, que é 55 também. Ou seja, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, quem poderia liderar, de fato, esse pedido de impeachment após o apoio de mais de 150 parlamentares da Câmara e também já com 36 senadores, né, apoiando esse processo de impeachment, quem está, né, com a possibilidade de colocá-lo à mesa está refutando, está fugindo da sua responsabilidade. E nós sabemos, Silvio, inclusive conversando, e os bastidores apontam, que essa estrutura de poder em Brasília passa longe de Moraes e Lula. Eu tenho dito isso já aqui há algum tempo. Não tem nada a ver Moraes e Lula. Na verdade, a estrutura de poder que se desenha em Brasília tem Michel Temer, tem Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. É uma estrutura de poder político alicerçada hoje em Brasília e as decisões, né, do PSD vão mostrando que de fato a gente tem razão. Essa campanha começa a ganhar força. Você acha que essa pressão pode trazer algum resultado sobre Rodrigo Pacheco, Silvio? Toda pressão popular é válida quando ela leva para os seus congressistas, na Câmara, nesse caso no Senado, o anseio do eleitor. O eleitor, ele confia o seu voto num senador ou num deputado. Portanto, ele precisa se sentir representado. Então, eu acho que toda pressão é válida. Aliás, muito dessa pressão, uma boa parte dessa pressão popular está também, pano de fundo do bloqueio às redes sociais. Porque tem muita gente que entende que hoje o político tem um canal muito rápido e muito direto com o seu eleitor pelas redes sociais. Então, para quem cumpre o papel de censor totalitário, tire a rede social do ar. Olha, Pitoli, também vou tomar um certo cuidado aqui por questões eleitorais, né? Nós estamos num período eleitoral, então a gente tem algum cuidado em relação a candidatos. Mas uma coisa é fato. Essa bancada do PSD no Senado, ela é robusta, ela é grande, em 15 cadeiras, e ela foi construída. Todo o PSD foi construído pelo Gilberto Kassab, ele é o dono do partido há muito tempo. Então esses deputados foram se filiando. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, deputados não, senadores. No estado de São Paulo, hoje a Mara Gabrilli, por exemplo, é do PSD, mas ela foi eleita pelo PSDB. Estou citando um exemplo, né? Mas são vários. O Rodrigo Pacheco era do PMDB lá atrás, e hoje ele é do PSD. Dessa lista, nós temos certeza que ele é contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Do contrário, ele já teria agido diferente. E esse não é o primeiro pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia sobre Lula. Queimadas causam prejuízo de 1 bilhão e afetam milhões de pessoas. Um estudo da Confederação Nacional de Municípios estima que os incêndios florestais causaram um prejuízo de 1 bilhão às economias dos municípios brasileiros em 2024, impactando diretamente 11,2 milhões de pessoas. O levantamento abrange o período entre o início do ano e o dia de 16 de setembro. Esse dano é aproximadamente 340 vezes superior aos 32 milhões registrados no mesmo intervalo de 2023. O aumento das queimadas levou 559 municípios a decretarem estado de emergência neste ano, um crescimento mais de 13 vezes em relação ao ano anterior. Além disso, o número de pessoas diretamente afetadas subiu cerca de 900 vezes, se comparado às 12.400 pessoas atingidas em 2023. Diante do cenário crítico, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, reforçou o apelo pela aprovação urgente da proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional. A proposta visa a criação do Conselho Nacional de Mudanças Climáticas e da Autoridade Climática Nacional e do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. O objetivo é garantir que as prefeituras
recebam o apoio necessário para auxiliar os cidadãos afetados por desastres climáticos. As alterações climáticas são fenômenos cada vez mais frequentes e as prefeituras precisam de apoio. Nossa proposta prevê um fundo permanente de cerca de 30 bilhões para ações de prevenções e combate às consequências das mudanças climáticas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!